Professor, o senhor tem, então, um projeto de pós-doutorado que estuda a questão da previdência complementar, né? Gostaria que o senhor falasse como está o andamento da pesquisa. Bom, no momento eu estou fazendo pós-doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, na ciência política, com a orientação do professor Márcio Costa Lima. Minha pesquisa trata exatamente da introdução da Previdência Complementar no Brasil desde 1977, na época do governo militar, com o general Kaiser, até a etapa atual. O que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou procurando ver exatamente quais são as motivações que levaram, naquele regime militar, à criação da Previdência Complementar, quais são os elementos que unifica, que trazendo para a realidade qual é a identidade que existe. E o que eu observo, a primeira coisa que eu observei é que o Geisel vai propor a institucionalização dos fundos de pensão em 1977, porque ele acreditava que poderia ser um mecanismo de conter a crise que a economia brasileira já estava apresentando. Ou seja, o milagre brasileiro já estava em decadência e, através do segundo PND, ele tenta recompor o estágio de desenvolvimento que estava. Qual era a ideia dele? Era que os fundos de pensão poderiam representar um aumento da poupança interna e que essa poupança de longo prazo poderia resultar no aumento do investimento no mercado de capitais e em investimento produtivo. Ou seja, a ilusão que os militares tinham é justamente essa ilusão de que você poderia ter na forma de previdência complementar, uma forma de implementar o desenvolvimento do capitalismo. Então, naquele momento, eles imaginavam que poderia conciliar crescimento da economia com garantia de uma previdência complementar. Bom, qual é a questão? É que naquela fase nós tivemos o quê? Um momento em que a economia brasileira estava em expansão, e estava em expansão por quê? Porque existiam grandes projetos. E aí eu vejo uma relação muito próxima entre os grandes projetos do primeiro e segundo PND e o que nós temos hoje. O PAC, as obras de 2014, as obras de 2016 e as grandes hidrelétricas. Então, esse é um elemento importante. Agora, o fato curioso que eu constatei é que a Previdência Complementar, ela vai ser introduzida em 77, mas o seu momento de auge vai se dar justamente a partir de 2003. A partir de 2003, no governo Lula, você vai ter o quê? A criação da Previdência Complementar. Faltava a institucionalização de um fundo de pensão, ou seja, naquele momento vai ser estabelecido um teto, que hoje seria de 3.900, e todos os servidores públicos que quiserem ganhar além do teto, teria que ter uma Previdência Complementar. O que isso representa? Essa Previdência Complementar, na era Lula, ela se dá justamente após o FHC, por 3 vezes, ter tentado, e o PT era contrário. Então, naquele momento, em 2003, é aprovado, e é aprovado logo após o governo Lula chegar. Coincidência que, justamente nesse momento, nós temos a ocorrência do mensalão. Então, a reforma da Previdência naquele momento, como outras reformas que interessavam ao grande capital, ela é bancada com o mensalão. Nós temos agora um momento em que esse mensalão está sendo julgado. Então, esse é um fato importante porque, o que significa isso? 2003 também é o momento em que a economia mundial estava em recessão, e para conter a recessão, o que nós vamos ter? Os Estados Unidos baixam a taxa de juros e isso provoca uma expansão gigantesca de dólares pelo mundo inteiro. E para o Brasil também. Então, o Lula vai ter, nesse momento, a introdução do seu governo, ele vai ter um cenário internacional muito bom, o dinheiro vai vir para cá, porque lá não era rentável, das várias formas, só que, por dentro disso aí, ele vai exatamente dar continuidade ao processo de reforma da era FHC. Um fato bastante interessante que eu constatei é de que, nos anos 70, os servidores que foram pioneiros na introdução da Previdência Complementar foram os militares. Os militares tinham a KPM, tinha a PLUB, tinha várias modalidades de previdência privada. Elas quebraram. E eu, nesse momento, estou fazendo uma investigação justamente sobre a falência da KPM e falência de vários fundos de pensão. Justamente os militares que ficaram de fora, aliás, que foram os pioneiros na introdução da Previdência Complementar na época do regime militar, foram os que não quiseram aceitar. Ou seja, a Previdência Complementar só se refere aos servidores do Legislativo, Executivo e do Judiciário, os servidores civis, os servidores militares ficaram de fora. Então, esse é um fato importante. Mas, outro fato bastante relevante que eu constatei é de que, nos anos do regime militar, as empreiteiras foram as grandes beneficiárias das grandes obras. Parte dessas obras foram feitas com dinheiro público.
da Previdência, ou seja, o dinheiro da Previdência foi usado para fazer Transamazônica, foi usado para fazer Rio-Niterói, foi usado para fazer infinitas obras. Obras que acabaram por beneficiar as grandes empreiteiras. Então, as grandes empreiteiras tiveram esses grandes projetos, um espaço para sua expansão. Então, as empreiteiras emergem nesse momento. Bom, dali também nós tivemos o quê? O surgimento do PT, o surgimento da CUT. Só que, o que nós vamos ter mais à frente? Hoje, o que nós temos? A partir de 97, que é quando se dá o processo de privatização, quem são os principais protagonistas das privatizações da era FHC? São os fundos de pensão ligados ao PT e à CUT e as grandes empreiteiras bancadas com dinheiro do BNDES. Então, o processo de privatização que vai se dar, ele é atribuído normalmente ao FHC, mas na verdade ele é resultado também desse papel. Quando nós estávamos na frente da Vale do Rio Doce protestando contra a privatização, no Rio de Janeiro, a Valepar, é uma empresa constituída por fundos de pensão, estavam lá junto com bancos e grupos estrangeiros, e eles são os controladores da Vale do Rio Doce. Hoje, as empreiteiras daquela época são donas de todos os setores ditos estratégicos, ou seja, da telefonia, energia, petróleo, todos os setores estratégicos hoje são comandados pelas grandes empreiteiras unidas com os fundos de pensão, com o dinheiro público. Então, o que nós temos aí? Nós temos exatamente o quê? Que o processo de privatização da Previdência, ele é algo muito mais além do que a própria privatização da FHC. Porque com a criação do fundo de pensão, FUNPRESP, dos servidores públicos federais, a tendência é que isso se generalize em todos os estados. Então, o que nós vamos ter? A previsão é que se tenha, em torno de 10 a 15 anos, um volume de recurso muito maior do que, ou igual ao que se tem hoje os fundos de pensão. Então, o processo de privatização da Previdência é algo mais danoso ainda. Por quê? Porque ele estabeleceu um teto de 3.900. Imagina, então, um servidor público que no final de carreira vai ter um salário de 12 mil reais. Para ele ter a renda integral, ele vai depender, 3.900 é da Previdência Pública e o restante é da Previdência Privada. Ou seja, a maior parte da Previdência que deveria se complementar acaba sendo privada. E qual é o problema que nós temos aí? É que é justamente o processo em que você quebra com a solidariedade de classe. Porque na hora que você entra no fundo de pensão, você passa a depender do seu futuro de quê? Do que vai render nas ações, na Bolsa de Valores, e do que vai render os títulos da dívida pública. Ou seja, os trabalhadores, para garantir o seu futuro, acabam comprometendo o seu presente. Aliás, alguns trabalhadores, para garantir o seu futuro, comprometem o presente dos seus próprios trabalhadores, porque eles vão reduzir o salário, eles vão precarizar, eles vão se beneficiar do juros da dívida pública. Então, o que nós temos aí? Um processo que quebra com a solidariedade de classe e quebra com a solidariedade de gerações. E qual é a questão que eu vejo mais grave? É que, ao mesmo tempo que o governo faz isso, ele dá início a mais uma etapa de privatização. Nós estamos vendo aí agora uma nova etapa de privatização de aeroportos, privatização de ferrovias, privatização de rede elétrica. Só que, o que nós temos na verdade? O governo privatizou grande parte dos serviços das estatais, deu a eles um indexador chamado IGPM, que era bem acima da inflação, enquanto os trabalhadores ficaram sem reajuste, ficaram sem política salarial. O que nós temos hoje? Cada vez mais nós estamos comprometendo parte da nossa renda para repassar recursos para o setor elétrico, por exemplo. E o setor elétrico agora vai ter 8 intervenções. E não é só isso, agora o governo está querendo prometer uma coisa chamada parceria público-privada, que é o quê? O governo dá o dinheiro, oferece garantia de rentabilidade para esses empresários e cria um capitalismo sem risco. Então, mas o que é mais grave? É que esse modelo que aqui está sendo introduzido, ele já faliu na Argentina. Na Argentina foi introduzido em 95, houve um processo de reestatização agora, e da mesma forma que aconteceu aqui, ele aconteceu em vários locais. Então, a grande questão que está colocada agora é que isso cria um fato grave para a luta de classe. Por quê? Enquanto nós, servidores públicos, defendemos como bandeira histórica o não pagamento da dívida pública e o pagamento da dívida social, significa que nós estamos querendo defender o serviço público, nós estamos querendo defender o direito de todos os trabalhadores de ter acesso a serviço público de qualidade. Esses novos servidores públicos, se entrarem no fundo de pensão, eles vão ter um dilema que é o quê? Para garantir o futuro deles, vai depender do quê? Do maior compromisso com juros e do maior compromisso em comprar empresas, que significa privatização, que significa tarifa, que significa aumento do custo de vida para eles. Então, esse é um grande problema e que nós precisamos preparar os servidores públicos e
federais e todas as dimensões estaduais e municipais, porque nós temos que construir uma campanha que resgate o princípio que o ANDES defende, que é uma grande mobilização em defesa da previdência pública e integral para todos os servidores, todos os trabalhadores, seja do setor privado, seja do setor público. A previdência pública integral não é um favor. Por quê? Porque eu, quando faço a minha contribuição, eu contribuo com 11% da totalidade do meu rendimento. O que acontece agora? Os futuros servidores irão contribuir com 11% sobre o teto. Ou seja, hoje eu pago 1.100. Futuramente eu iria pagar R$300. Ou seja, só isso vai criar um problema sério para a Previdência Pública. Porque você deixa de arrecadar para o cofre da União e faz o quê? Remete a parte do Estado para o fundo privado. Então, o grande problema que eu vejo aí é justamente o quê? É que com isso você sai de uma previdência segura e estatal e entra para uma previdência totalmente insegura e incerta, porque os fundos de pensão que estão sendo criados no serviço público, eles são fundos de pensão de contribuição definida e não de benefício definido. Significa o quê? Eu sei quanto eu contribuo, eu não sei quanto é que eu vou ter no futuro. E o que significa isso? Eu posso estar com a contribuição definida, mas se houver uma crise de bolsa, se houver qualquer problema com a dívida pública, se houver uma crise capitalista generalizada, eu vou ficar inteiramente sem direito à previdência. Qual o problema que nós vamos ter? Alguém daqui que entra como servidor público no novo estágio, mais à frente, o que ele vai fazer? Na hora que ele estiver chegando a 60 anos, que ele quiser se aposentar, ele não vai conseguir pegar a integralidade do rendimento dele, porque parte do que ele investiu está aplicado em ativos que poderão render muito menos. Então, qual vai ser a tendência? Que vários servidores públicos continuem dando aula, continuem no serviço público, para continuar a ter o salário integral. Significa, na verdade, negar o direito à aposentadoria. Mais sério ainda que tudo isso é que você está, na verdade, desconstruindo o tripé da Seguridade Social. Assistência, saúde e previdência. A saúde já está grande parte privatizada. E a saúde, quando surgiu, a ideia era ser complementar. O que aconteceu? A queda do investimento na saúde pública fez com que a previdência privada, a saúde privada, que deveria ser privada, acabou dominando tudo. E agora que nós temos a privatização também da previdência. Ou seja, no tripé da Seguridade Social, nós estamos vendo isso transformar em fonte de lucro de grandes empresas. Porque a previdência complementar não é só essa na forma de fundo de pensão, ela é também na forma aberta, que os bancos oferecem, ou seja, qualquer pessoa pode chegar e aplicar, e o que você tem? Você vai estar alimentando o lucro dos bancos novamente. Então, se nós temos hoje um país que pagou ano passado 708 bilhões de reais para pagar a dívida pública, por que não ter recurso para investir no serviço público, para investir em outras coisas? Ou seja, nesse momento que nós queremos condenar a previdência privada, nós queremos alertar que é fundamental que o Estado deixe de pagar a dívida pública para pagar a dívida social, porque nós temos que fazer uma solidariedade de classe. Nós temos que garantir a previdência pública para que as gerações se financiem, para que o setor público, o setor privado, urbano, aliás, que os trabalhadores urbanos financiem os trabalhadores rurais. Ou seja, nós precisamos recompor a solidariedade de classe que está inviabilizada na atual política.